Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é muito poderosa. Uma crença silenciosa que, muitas vezes, sem a gente perceber, pode estar moldando a nossa vida inteira. E mais, nos prendendo num ciclo sem fim de espera. Vamos entender juntos que força é essa. Olha só que forte essa frase. É o nosso ponto de partida. Essa ideia de que algo essencial falta para a gente é o grande enigma que vamos tentar decifrar hoje. É um sentimento que, de tão profundo, a gente nem nota, mas as consequências, essas são gigantescas. E como é que a gente sente isso, né? É aquela sensação de que o mundo nos deve alguma coisa. Uma crença sutil, mas que não larga, sabe? De que a nossa paz, a nossa felicidade, está em algum lugar lá longe, esperando para ser resgatada. E enquanto isso não acontece, a gente se sente incompleto. O perigo real mora aqui. Quando essa crença se instala de vez, a vida se transforma numa sala de espera. A gente passa a aguardar que algo ou alguém de fora venha preencher esse vazio interno. E toda a nossa energia vai embora nessa expectativa. Esperando pelo quê, exatamente? Bom, a lista é bem familiar para muita gente, né? Um reconhecimento que parece que nunca é o bastante, um amor absoluto que vai resolver todos os problemas, uma reparação por dores antigas, ou simplesmente aquela sensação de ufa, agora sim, estou completo. E aqui está a principal pista do nosso mistério. Quando a gente ignora essa crença, ela não vai embora. Pelo contrário, ela se manifesta através da repetição. São os mesmos problemas, as mesmas frustrações, de novo e de novo, num ciclo que parece não ter fim. E esses padrões ficam muito claros no nosso dia a dia. Relacionamentos que terminam sempre do mesmo jeito. Frustrações na carreira que parecem um disco arranhado. Não é o universo conspirando contra nós, não. É um roteiro interno, sabe? Sendo encenado de novo e de novo, só para reforçar aquela crença original de perda. Mas e se a gente mudasse o jeito de olhar para isso? E se a repetição não for um castigo, e sim um sinal? Um tipo de alarme da nossa própria mente, pedindo, quase implorando para a gente revisar uma ideia que está errada na sua base, para a gente finalmente corrigir a rota. A raiz de tudo isso está numa experiência que todo mundo passa. Aquele momento em que a gente percebe que não é o centro do universo e que nem todos os nossos desejos vão ser atendidos. O que a gente faz com essa frustração é o que define tudo. Ela pode virar uma prisão ou um portal para a liberdade. É aqui que a vida se divide em duas estradas. De um lado, o que a gente pode chamar de o tribunal. É a crença de que algo foi tirado de nós. E isso leva a uma vida de cobrança, de ressentimento. Do outro lado, temos o caminho. É quando a gente começa a questionar essa perda. E isso nos guia para a responsabilidade, para o crescimento. A vida deixa de ser um julgamento para virar uma jornada. Para a gente entender ainda melhor, tem uma distinção que é crucial. O buraco é a falta que a gente nega. Ela nos paralisa e gera cobrança com o mundo. Já a falta, quando a gente aceita, ela se transforma em desejo e nos impulsiona para criar, para buscar. Um estado nos trava, o outro nos move. Fica claro, então, que a solução não está em ficar tentando consertar o mundo lá fora para preencher o nosso vazio. A grande virada de chave é interna. É ter a coragem de questionar a história que a gente conta para nós mesmos sobre essa suposta perda original. E agora a gente chega no ponto central de tudo isso. Toda essa sensação de separação, da paz, da alegria, da plenitude, isso não é uma condição real do mundo, não é um fato externo. Onde ela está, então? Inteiramente na nossa interpretação. O problema não é o que aconteceu, mas o significado que a gente atribuiu àquilo. A separação é uma lente através da qual a gente passou a enxergar o mundo. E aqui é um ponto muito importante. Esse processo não significa fingir que a dor não existiu, tá? Não é sobre apagar a história ou invalidar sentimentos. A experiência foi real e a dor que ela causou também foi. A verdadeira libertação vem quando a gente olha de novo para essa história e corrige a nossa interpretação. É se perguntar, será que o significado que eu dei para isso estava certo? A correção não está no fato, mas no sentido que a gente dá ao fato. E quando essa correção interna acontece, a transformação é profunda. O mundo e as pessoas ao redor são libertados da obrigação de nos fazer felizes. A gente para de cobrar uma dívida que a vida nunca teve. E o desejo, que antes era uma exigência, floresce como uma escolha livre, criativa. Isso tudo nos leva a uma conclusão bem radical. E se toda essa luta, toda essa espera, toda essa sensação de perda nunca foram reais? E se tudo for apenas o efeito de uma crença muito, muito poderosa, mas que, no fim das contas, pode ser transformada? Então, fica aqui a reflexão final.
O que acontece quando essa ideia de separação simplesmente se desfaz? O que surge quando a vida para de repetir um roteiro antigo e finalmente começa a avançar, livre da espera? Fica aí para a gente pensar.